Salve, salve família vascaína! Vasco está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. 2,7 milhões de reais no bolso, mas nem tudo são flores em São Januário. O time precisa melhorar muito se quiser subir para a Série A no ano que vem. Então vamos aí comentar um pouquinho sobre esse jogo. Se você gosta de saber todas as informações sobre o Vasco da Gama, aproveita aí para se inscrever, ativar o sininho para poder receber os próximos vídeos. Bom, falando um pouquinho sobre o jogo de hoje, o que a gente pode falar? Analisando friamente, o time melhorou um pouquinho em relação ao jogo contra a Ponte Preta. Teve mais jogadas, criou mais jogadas, finalizou mais, só que ainda é muito pouco para o Vasco da Gama, ainda é muito pouco para um time que quer voltar à elite do futebol brasileiro, um time que quer se reerguer, ainda é muito pouco que o Vasco está jogando e o pensamento pequeno do técnico Marcelo Cabo. Mais uma vez a gente viu um time que teve dificuldade para criar jogadas contra um time da Série D. O Boa Vista joga a Série D e nossos adversários são no nível da Série B e a gente precisa ganhar desses adversários. Se a gente não consegue ganhar de adversários da Série D, como a gente vai conseguir subir de volta à elite do futebol brasileiro? Esse questionamento que o torcedor do Vasco fica na cabeça. A gente esperava uma vitória tranquila hoje, uma vitória de 2-0 ali para dar uma tranquilizada no ambiente, e o que a gente viu foi um jogo quente até o final, Boa Vista criando chance até o final. O Boa Vista rivalizando ali com o Vasco no mata-mata. Isso aí é uma coisa meio inadmissível. O Vasco devia ganhar os dois jogos com autoridade. Trata-se de um time de Série D, um time que é muito pequeno no cenário aí até estadual, um time que não tem relevância, e o Vasco não consegue se impor, o Vasco não consegue ganhar desse time. Então a gente começa a ficar um pouco preocupado, sim. Teve uma pequena melhora, não vamos aqui ser totalmente hipócrita, dizer não, tá tudo errado. Teve uma pequena melhora, sim, mas ainda é pouco, ainda não é a evolução que a gente espera. O Marcelo Cabo, pelo menos né, nessa partida, escalou o Galarza de titular, Galarza que não fez uma grande partida, mas pelo menos botou o garoto que tem vontade, que estava pedindo passagem, que tem que ser titular mesmo. Não é todo jogo que ele vai jogar bem, mas ele é titular nesse time do Vasco. E também ele fez alguma outra troca, que foi o Michel no lugar do Rômulo. Michel entrou ali no meio de campo, também não acrescentou muito, errou muito passe, não jogou bem. E a outra mexida dele foi tirar o Morato e entrar o Léo Jabá. Essa mexida surtiu um pouco de efeito, sim. O Léo Jabá jogou bem, principalmente no segundo tempo, deu assistência para o Cano. O Morato não via jogando bem, entrou também, não entrou bem. Então foi uma mexida boa do técnico Marcelo Cabo aí colocar o Léo Jabá no time titular. Comentando um pouco sobre o ataque também, o Gabriel Peck é um jogador esforçado, um jogador que está tentando, ele erra sim muitas vezes, mas você vê que ele está ligado no jogo, ele tenta alguma coisa. Por exemplo, no gol que foi anulado, que a bola bate na mão do Cano, é um gol que o Gabriel Peck está ligado. Ele também tentou uma finalização por cobertura no primeiro tempo que ia marcando um golaço. Então é um jogador que a gente pode dar um pouco mais de crédito também. Só que ele precisa melhorar, realmente ele precisa de mais qualidade. Às vezes ele abaixa muito a cabeça, erra alguns passos bobos, mas é um jogador que é esforçado. O Germancano é o nosso principal jogador, se posicionou bem, marcou seu gol, e é isso que a gente espera dele mesmo. Eu acho que o maior problema do Vasco está ali no meio de campo, a gente não consegue acertar os volantes e os meias, fazer esse time do Vasco jogar. Comentando sobre o jogo de uma forma geral, o Vasco até que começou bem nos 10 primeiros minutos, só que foi assim também contra a Ponte Preta. É a mesma coisa que ele abafa no começo do jogo, só que nesse jogo ainda conseguiu finalizar, conseguiu uma cabeçada do Germancano, conseguiu uma finalização do Peck, só que de repente saiu o gol do Boa Vista, uma falha de marcação ali do Michel e do Ricardo Graça chegando atrasado. O atacante Michael Douglas conseguiu antecipar ali, bater de canhota e fazer um belo gol para o time do Boa Vista, e dali complicou a vida do Vasco. O Vasco não consegue jogar contra time que está fechado ali atrás, não consegue criar jogada, falta mobilidade, falta toque, infiltração, fazer aquela tabelinha. O Vasco parece que não tem jogada quando um time se posta defensivamente contra o Vasco fica totalmente sem criatividade. Os zagueiros ali, Ricardo Graça e Hernando, vão rolando a bola para lá e para cá e não conseguem sair jogando. Os laterais também têm dificuldade, então o Marcelo Cabo tem que trabalhar muito em cima disso, porque o Vasco realmente não consegue se impor contra times que vão jogar fechadinho contra ele. E a Série B a gente vai ver o quê? Toda hora times que vão jogar fechado contra o Vasco. Contra o Brasil de Pelotas no sábado, provavelmente vai ser essa a dinâmica do jogo. O Brasil de Pelotas fechado e o Vasco tentando impor o jogo. Então o Vasco vai passar dificuldade de novo. Eu sei que a maioria da torcida aí já está muito impaciente com o Marcelo Cabo, mas eu acredito que não vai alterar nada no trabalho dele, vai continuar à frente do Vasco. Esse empate aí eu acho que tem que ser cobrado, mas ele continua provavelmente aí à frente do Vasco e a gente espera e torce para que ele possa ajeitar esse time. A gente precisa somar ponta na Série B,
mas a gente não tá vendo um norte nesse time, a gente não tá vendo uma esperança. O Vasco tem feito péssimas partidas, como foi contra o Botafogo, como foi contra o Operário, como foi contra a Ponte Preta, os 2 jogos contra o Boa Vista. Esse jogo aqui melhorou um pouquinho, mas ainda é pouco, precisa melhorar bem mais. Então o Vasco tem feito péssimos jogos. A gente não pode viver de uma vitória lá atrás contra o Flamengo, um 3-1, que foi a única partida que o Vasco jogou bem esse ano. Foi a única vitória que o Vasco venceu, convenceu, jogou bem, jogou com raça. Mas tirando essa vitória, o Vasco está praticamente sem vencer, sem convencer nessa temporada de 2021. Então a gente precisa de uma resposta rápida desse elenco, precisa de uma resposta aí da comissão técnica, seu Marcelo Cabo precisa ajeitar esse time e a gente precisa começar a somar pontos na Série B urgentemente. Contra o Brasil de Pelotas no sábado, a gente precisa desses 3 pontos e precisa ajeitar o time. Depois desse momento que o Vasco tomou o gol, o Vasco não conseguiu mais infiltrar ali a defesa do Boa Vista. No segundo tempo o Vasco melhorou um pouco, com o Léo Jabá indo para a esquerda, fez um bom segundo tempo, conseguiu umas jogadas ali. A jogada do primeiro gol que foi anulado, foi ele que deu o passe. A jogada do gol do Cano, ele também deu assistência. Então é um ponto forte aí que o Marcelo Cabo pode tentar trabalhar, jogar o Léo Jabá para a esquerda, de repente deixa o Peck na direita. E tem que acertar esse meio de campo aí, esses volantes e esse meio, para ver se o Vasco consegue evoluir. Mesmo com essa polêmica aí da arbitragem, se teve interferência externa ou não teve, eu acho uma vergonha para o Vasco da Gama ficar dependendo desse tipo de gol, desse tipo de reclamação. A gente viu ali os jogadores brigando com os jogadores do Boa Vista. A gente não pode rivalizar com um time de Série D. Isso aí me deixa muito indignado. A gente não pode ficar sofrendo para passar de fase contra um time de Série D. A gente só passou dessa fase porque o time do Boa Vista é muito fraco também. Vamos falar a verdade, se o Vasco pegar um adversário forte na próxima fase, dificilmente vai conseguir passar. O time todo, de um modo geral, está sem confiança. Então a gente precisa urgentemente melhorar esse time do Vasco. Vamos torcer aqui, estamos classificados. Sim, é um bom para o Vasco passar de fase da Copa do Brasil, ganhar o dinheiro, mas a gente tem que falar a verdade, o time precisa melhorar, porque a gente está muito preocupado se o Vasco vai conseguir subir para a Série A. Torcedor, eu sei que você, assim como eu, deve estar indignado com mais essa exibição fraca aí do Vasco. Mais um jogo que o Vasco sofre para poder se classificar, para poder superar seus adversários, e a gente espera que o Vasco melhore nos próximos jogos. Vamos torcer aí. A gente viu uma pequena melhora, vamos falar a verdade aqui também, mas é muito pouco. A gente espera que possa evoluir mais, que o Vasco possa se acertar e consiga ganhar dos seus adversários. Um adversário de Série D, o Vasco precisa ganhar. Não pode ser assim, gente. Deixa aqui sua opinião aqui embaixo, o que você está achando. O que você acha que precisa melhorar no Vasco? Você acha que deve trocar o comando técnico? O Marcelo Cabo deve ser demitido? Comenta aí embaixo o que você acha. Gente, então esse foi o vídeo comentando hoje esse empate do Vasco que garantiu a classificação para a próxima fase na Copa do Brasil. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, acompanhe a gente aí, ative o sininho para poder receber os próximos vídeos. E é isso. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!